Olá pessoal, depois de tanto tempo sem gravar, volto cheio de alegria, dando dicas de direito administrativo para vocês e é um prazer estarmos juntos. Vamos lá para a dica número 4 de direito administrativo que serve para você que estuda o direito, seja para concursos, seja para sua faculdade, é muito importante. Então vamos lá, segue comigo. Pessoal, noções de Estado. Nós demos um início, os fundamentos do direito administrativo e ainda, nesses fundamentos, no início do direito administrativo, nós vamos falar sobre noções de Estado. Essa é uma matéria também que é abordada em direito constitucional, mas em direito administrativo nós damos uma pincelada. É muito importante para o seu total entendimento da matéria, ok? Então vamos lá, acompanhem comigo. Noções de Estado. O Estado brasileiro, ou seja, o nosso país, Brasil, tá? É uma pessoa jurídica de direito público externo. Então veja, o Brasil, o Estado brasileiro, essa pessoa jurídica, é constituído por um povo, por um território e por um governo soberano. Veja que o povo é o elemento humano, que não se confunde com população. População seria, no caso, todos os nacionais, todos os estrangeiros que aqui vivem ou estão no nosso território. Porém, quando falamos de povo brasileiro, falamos de todos os nacionais brasileiros, sejam os natos ou naturalizados. Pessoal, o território é a base física, são os 4 cantos do nosso país onde o governo brasileiro exerce influência. Tá? E o que seria governo soberano? Não significa que as nossas autoridades, o nosso governo, pode fazer o que quiser. Não significa governo soberano, não significa uma ditadura. Governo soberano não pode significar que se faz o que bem entender, o que está a seu bel prazer. Não. Governo soberano diz somente que um país não se subordina a outro, ok? Por quê? Porque tem toda uma organização interna no Estado, no caso aqui o Estado brasileiro, que deve ser respeitada por outros países, ok? Então veja que o nosso país, o nosso Brasil, ele possui relações, ele atua internacionalmente e internamente. Os tratados internacionais é um grande exemplo disso. Quando o país ele assina um tratado com outro país, o Brasil assina um tratado com outro país, havendo ali cláusulas, prevendo direitos, obrigações, porque nenhum país hoje em dia pode ou deve viver sozinho. Devemos viver em blocos, um depende do outro, seja comercialmente, seja em diversas áreas. Então, há uma atuação do Estado, tá? Internacionalmente ou internamente. Internamente, por exemplo, é quando existe a relação do Estado com os seus nacionais, ok? Então, dando prosseguimento, vamos falar rapidamente sobre formas de Estado, que se divide em Estado unitário e Estado federado. Veja bem, isso é muito importante. O que seria um Estado unitário? O Estado unitário é quando se tem um poder único político central. Exemplo, Japão, Portugal. Agora, existe também o Estado federado, em que há uma descentralização política e não apenas um único poder político central. Temos aí como exemplo o Brasil, Estados Unidos e outros países. Então veja, o Brasil, então, é um Estado federativo e ele possui um único poder político central? Não, como já disse. Ele é composto pela União, que é o poder. Existe um poder político central, mas não é o único poder, tá? Então existe um poder político central, mas também existem os estados com seus poderes regionais e os municípios com os seus poderes locais. Existe uma particularidade no nosso país
em que o Distrito Federal ele possui um poder regional e um poder local por ter características de estado e de município, ok? E por fim, para terminarmos esse vídeo de hoje, espero que você esteja gostando, vamos falar rapidamente sobre as relações dos entes políticos, tá? Essa relação dos entes políticos, internamente aqui, União, Estado e municípios, não é uma relação de subordinação. A União ela, pelo menos em tese, tá, gente? Na teoria, tem muita coisa que os países precisam evoluir ainda, inclusive o nosso país. Porém, não há uma subordinação. O Estado está subordinado à União ou o município subordinado ao Estado, não. Não existe essa subordinação, porque a relação é de coordenação entre esses entes políticos. Veja bem, cada ente possui a sua autonomia para criar leis e fazer a sua organização política, administrativa e financeira. Claro, de qualquer forma não, respeitadas as normas da Constituição Federal de 1988. Então, nesse contexto, nós entramos na repartição de competência. Vou ser breve aqui, até porque além de dicas, é uma matéria que você vai estudar muito a fundo em direito constitucional. Aqui eu só tenho que te mostrar que existe e clarear a sua mente, resumir, te dar uma dica para você ter uma visão macro. Nesse contexto, tá, nós temos as repartições de competência, em que há a competência material ou administrativa. Ela se divide em competência exclusiva da União ou a competência comum, tá ok? A competência exclusiva está lá no artigo 21 da Constituição Federal e a comum está no artigo 23. Já a competência legislativa, ela se subdivide em privativa, no artigo 22, a concorrente, que está lá no artigo 24, a suplementar, que está no artigo 24, parágrafo 2º, e a reservada, que está no artigo 25, também da Constituição Federal. Sendo bem rápido, falando aqui com vocês, tá? A competência privativa, ela é uma competência legislativa. Veja que pode haver uma delegação para que os estados ou município possam legislar de forma específica, por mais que a competência seja privativa da União. Lá na competência material administrativa, a competência exclusiva da União, ela já é indelegável, ok? Isso é bastante importante, cai muito em concursos públicos, tá? Já a concorrente, que é uma competência também, como vocês estão vendo aí, legislativa, essa competência vai mostrar o quê? Que União, Estado, Distrito Federal, municípios podem legislar sobre os mesmos assuntos, porém, as leis gerais ficam a cargo da União e os estados, eles podem suplementar, tá? É aí onde entra a competência suplementar. A reservada tem a ver com algumas competências que não foram vedadas pela Constituição Federal e nem pertencem à União. Então, o município e o estado vão lá e exercem, tá ok? Muito importante para a gente terminar e fechar com chave de ouro, pessoal. Emenda constitucional não pode abolir a forma federativa do Estado brasileiro. Veja que é uma cláusula pétrea, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se isso agregou alguma coisa na sua vida, compartilhe esse vídeo, dá um like e comenta, beleza? Espero ter te ajudado em alguma coisa. Tamo junto, abraço!